Vamos lá, pessoal, mais um capítulo de Mateus. Vamos começar aqui agora, mais um capítulo do livro de Mateus. A gente vai entrar no capítulo 21, é a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela representa muita coisa. Ela representa a entrada de Jesus em nossas vidas. Ele entra em nossas vidas para cumprir um propósito. Quando você deixa Jesus entrar na sua vida, você permite que ele cumpra o propósito dele em sua vida. Foi para isso que ele foi para Jerusalém, para cumprir um propósito, o propósito da salvação. Assim também Jesus quer entrar na sua vida para cumprir o propósito da salvação. Ele quer entrar no seu coração. Em Apocalipse diz lá que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E é isso que Deus quer fazer. Então vamos lá para Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor os há de mister. Quer dizer, o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Legal, né? Os discípulos colocaram as vestes deles sobre os jumentos para que Jesus sentasse em cima. Eles não deixaram o mestre sentar por cima do jumento. Eles forraram ali para que ele pudesse andar no jumentinho. Que honra, né? Isso é saber honrar o seu mestre. Você tem sabido honrar Jesus? Você tem honrado Jesus com a sua vida? Não com seus bens, suas vestes, mas com suas vidas. Primeiro, honre a Deus com sua vida. E depois honre a Ele com suas vestes. Honre a Ele com tudo que você tiver. Mas, primeiramente, Ele quer entrar na sua vida. E que você honre-o para que Ele possa entrar. Então, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. Ou seja, as pessoas de alguma forma queriam agradar a Deus e elas ofertavam suas coisas, suas vestes, algumas que não tinham mais nada o que fazer, elas pegavam galhos de árvore e colocavam para receber aquele rei, aquele Jesus. Elas honraram a Jesus, elas fizeram ele entrar com honra, sabe? Talvez é isso que falte na sua vida. De repente você é até uma pessoa cristã, vai para a igreja, mas não honra a Deus com sua vida. Não honra a Deus com suas vestes limpas, suas vestes puras. As suas vestes são como escarlate, elas são manchadas, porque você vive no pecado, apesar de estar na igreja. Você vive na mentira, você vive na injustiça. Então, como você vai honrar Jesus com suas vestes? E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Maravilhoso, né? As pessoas honravam a Jesus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quer dizer, quando Jesus entrou em Jerusalém, todos se alvoroçaram. É o que Jesus faz na nossa vida, ele alvoroça a nossa vida. Ele faz da nossa vida uma maravilha tão grande que a gente fica alvoroçado. A gente não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. De tanta alegria, de tanta felicidade que a gente tem quando Jesus entra.
E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Vamos nos atentar ao que está aqui. Ó. Jesus entrou no templo e ele limpa o templo. Quem é o templo hoje? Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós, gente. Você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. O que Jesus quer fazer é entrar. Ele entrando e sendo honrado, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele limpa o templo. Então o que ele fez? Ele tirou tudo que não prestava de dentro do templo e falou: Olha, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão colocando impurezas, estão colocando coisas ruins aqui dentro. Então, quando Jesus entra, a primeira coisa que ele faz, que ele vai fazer na sua vida é limpar. Limpar tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que ele não concorda. Tudo aquilo que você tem feito e que suja o templo. Você negocia pecados com Deus. Você já reparou que esses vendedores de pombas, eles vendiam pombas para que as pessoas comprassem as pombas e apresentassem para Deus pelos seus pecados. E às vezes você tem feito isso, você tem negociado com Deus pecados. Aí isso é um pecadinho, isso Deus não vai levar em consideração. E é isso que acontece. Você está negociando o pecado com Deus, você está tentando enganar a Deus. Eu vou pecar aqui, domingo eu vou na igreja e vou pedir perdão, porque Deus é misericordioso. Então você fica negociando pecados. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Esse aqui eu vou riscar da Bíblia, esse aqui não. Esse aqui a Bíblia mudou, os tempos são outros. Então você fica negociando pecados. É isso que Jesus vai acabar. Quando ele entrar na sua vida de fato, de verdade, quando você deixar ele entrar e honrar ele vai mostrar para você o que anda errado na sua vida, o que está errado, e ele vai tirar isso. E é assim que ele entra fazendo isso. Ele entra acabando com tudo. Se você deixar ele entrar, ele vai entrar e vai tirar tudo que é mal, e você vai receber dele a limpeza do templo, que é o que ele quer fazer na sua vida, limpar o templo do Espírito Santo, limpar você, limpar suas vestes. Vamos lá. Ele saiu para Betânia, né? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. Olha só, Jesus teve fome e ele chegou numa figueira e só tinha folhas, não tinha frutos. Não tinha frutos. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disser, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Pessoal, ele olhou uma figueira, a figueira não deu fruto, ele mandou secar na hora, e a figueira secou na hora. Às vezes tem algo acontecendo na sua vida que você não aceita, mas é necessário que você olhe para aquele problema e fale: olha, que nunca mais você apareça na minha vida, problema. É uma doença que você fala: olha, seca agora a doença, que nunca mais você apareça na minha vida. É um problema que você tem há anos, desde que nasceu, de nascimento. Olha, eu não quero mais, não interessa se eu nasci com você, eu sei que eu não vou morrer com você, então seca agora o problema.
É um problema no seu casamento, na sua vida financeira, seca agora. Problema na minha vida financeira. Seja desfeito agora todo o mal. Então você tem que falar. Jesus ensina a gente a falar diretamente com o problema. Um problema que tem nos atormentado, um problema que nos atinge diretamente. No caso dele, ele teve fome. Aí depois ele ensina. Olha, tá vendo? Se você tiver fé do tamanho e não duvidar-te, não só fareis o que foi feito à figueira, ou seja, não só você vai mandar secar esse problema vai secar, mas até se você disser esse monte, um monte, né, um problema maior, uma multidão de problemas, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Ou seja, até para um problema maior. Esse é um pequeno problema que foi resolvido, mas para problemas muito maiores, um monte de problemas, né, uma montanha de problemas. Você vai falar e também vai acontecer. E ele diz que tudo que você pedir em oração crendo, recebereis. Ou seja, você precisa crer. Não dá para pedir sem crer. Se pedir sem crer, não vai receber. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Ou seja, Jesus deixou eles num beco sem saída, sem saber o que responder. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Não sabemos. Tipo assim, eles não se livraram, eles não quiseram responder. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Eu não devo satisfação a vocês, religiosos. Jesus não deve satisfação a religiosos. Jesus fala com os seus. Todos os segredos, os mistérios de Deus, Jesus revela aos seus, não a religiosos, não a pessoas com corações maliciosos, iguais esses escribas aqui, esses anciãos aí, sacerdotes, né? Sacerdotes hipócritas. Vamos lá. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio até a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus:
Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça na esquina, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pessoal, primeira coisa é sobre obediência. Um filho respondeu, na primeira história, um filho respondeu, não quero, mas foi. Mesmo sem querer, ou seja, ele negou a sua própria vontade e fez o que deveria ser feito. Esse é o servo, é o filho bom, filho cristão, filho que obedece. O segundo, ele já falou assim, eu vou, Senhor, e não foi. Esse foi, como é que eu posso dizer? Esse foi cínico. Falou que ia, mas não foi. Falou que ia só para parar de perturbar, e não foi. Ou seja, desobedeceu. Ele falou que ia para se livrar da ordem do Pai. E assim também tem muitos que falam que vão fazer, que falam que vão orar. As pessoas pedem oração, não, eu vou orar por você sim. Não ora. Ah, vai na igreja, vamos fazer um propósito aqui de 7 dias na igreja. Ele não vai 7 dias. Ele não cumpre propósito, ele não faz nada. Ele só fala que vai fazer e não faz. E na outra história, ele fala sobre um senhor de uma lavoura, né? Um pai de família, plantou uma vinha, na verdade uma vinha, não uma lavoura. Construiu um lagar, fez tudo direitinho, edificou uma torre e foi viajar para longe. Ele mandou alguns, eles não receberam, mataram. Mandaram outros, também mataram. Mandou o filho e eles também mataram. O que é essa história aqui? Essa história aqui é a de Jesus. Mandaram os profetas antes de Jesus e mataram. Mataram uma voz que clamava no deserto, que era João Batista. Mataram. E mandaram um filho e eles mataram. Quando Deus vier, o Senhor da vinha, né, que é Deus, quando ele vier, você acha que ele vai ser o quê? Vai ser bondoso? Então as próprias pessoas responderam a ele, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavadores que ao seu tempo lhe deem os frutos. Ou seja, se vocês rejeitam a Deus, outros irão receber a Deus. Você rejeita a Deus, se você rejeita, vai ter outro que vai receber. Assim foi com Israel. Por isso que nós recebemos Jesus. Porque o povo de Israel não recebeu Jesus. Mas ele falou, olha, se vocês não recebem, os gentios vão receber. Os gentios que somos nós, né? Que somos de outros povos. Pelo mundo inteiro, nós estamos espalhados aí pregando Cristo, pregando o Evangelho. E os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Eles sabiam que estavam falando deles, estavam falando dos religiosos. Os religiosos são aqueles que prezam muito pela lei, pela palavra, mas na verdade não praticam nada. Eles só falam, julgam os outros, gostam de criar regras, eles gostam de perturbar a vida dos outros, julgando, condenando, mas na verdade são eles mesmos que fazem toda essa maldade aí e não obedecem a Deus. Não obedecem a Deus, só sabem criticar os outros. E é isso, pessoal. Aqui termina o capítulo 21. Eu falei bem rápido para pelo menos tentar chegar a 20 minutos aí de vídeo e a gente poder ter um bom entendimento aí do capítulo 21 de Mateus, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.